No Brasil colônia, ostentar riqueza era proibido. Nas roupas, nada de tecidos nobres ou ricos bordados. Nas casas, muita simplicidade. Tudo isso mudou com a chegada da corte. O luxo nas festas, os gastos descontrolados, a troca de favores, a burocracia aliada à corrupção tinham exemplos que vinham de cima, do trono e dos fidalgos que cercavam a monarquia aqui instalada. Historiadores descobriram que tesouros começaram a sumir sem explicação já na viagem da corte de Portugal para o Brasil. Os reis não se movem. Então, só essa mudança de capital já gerou um processo de pouca fiscalização evidente. No caso, por exemplo, dos livros da Real Biblioteca, nós sabemos porque existe uma relação dos livros que teriam partido de Portugal, seriam, na verdade, em torno de não só 60 mil livros, mas 60 mil peças, e nós só encontramos 20 mil. Quer dizer, então, nesse processo de viagem, a viagem foi muito longa e muito foi perdido. Ao lado do Paço, na Praça 15, centro do Rio, foi instalada a Alxaria Real, uma espécie de almoxarifado. Uma grande despensa com tudo que era consumido pela família real e os seus empregados. Eram 620 aves e 90 dúzias de ovos por dia, segundo o relatório da época. Quando faltou galinha, veio o decreto que transformou estas aves em propriedades reais. Durante muito tempo, a historiografia, de alguma maneira, tentava detratar a imagem de D. João como um monarca glutão e totalmente vinculado a comida com aves. E esse decreto, né, das galinhas, né, que as galinhas eram propriedades reais, também foi um decreto um pouco apressado e que gerou esse impasse todo e que depois foi desfeito, né? Quer dizer, voltou-se atrás em relação a ele, né? E ele está vinculado também, Mônica, a essa declaração de que, com relação à despesa extremada, enfim, de que se consumiriam mais de 600 galinhas no Paço. Era uma corte cheia de dívidas e com uma extensa folha de pagamento. Cerca de 2.000 funcionários, 200 médicos, 700 padres. Um dos religiosos, com alto salário, ganhava só para receber as confissões da rainha Dona Maria a Louca, que vivia trancada num quarto. É claro que os gastos exorbitantes despertavam comentários. O principal crítico nesse aspecto foi Hipólito da Costa, no seu jornal Correio Brasiliense, que ele editava em Londres, é de que essa transferência se deu pelo Almanaque de Lisboa. Isso queria dizer o quê? Que houve uma total falta de imaginação, que não se levou em conta as condições do país e simplesmente se reproduziram instituições, organismos que, segundo ele, até em Portugal já estavam superados. As falhas nesta estrutura, neste grupo dos homens de confiança do príncipe regente, causaram lentidão em tudo que dependia do governo. Espalharam a prática de comissões entre os funcionários públicos. Esta parte do centro do Rio era chamada de Praça do Comércio. Aqui ficava a alfândega. Os funcionários da corte, responsáveis pela liberação de mercadorias estrangeiras e pelas autorizações de ordens de pagamento, criavam várias barreiras burocráticas nestes processos. E essas barreiras só desapareciam depois que eles recebiam as propinas. Taxas que, segundo cronistas da época, chegavam a 20% do valor total envolvido no negócio. Práticas que hoje chamamos de suborno, corrupção, tinham outros nomes, muito bem aceitos pela sociedade
naquela época. Nomes muito positivos, porque não passava pela cabeça de ninguém nessa época estar fazendo alguma coisa errada. Essa ideia de se aproveitar do poder público. Eles existiam para prestar serviços à corte que seriam normalmente pagos, ou eles teriam que normalmente tirar parte deles. É uma ideia de que o funcionário público não pode receber dinheiro daquele a quem ele presta serviço. Que esse dinheiro vai para o Estado e o Estado paga o funcionário. Naquele momento era diferente, o Estado não tinha dinheiro para pagar e a pessoa pagava diretamente. Em certo sentido, a gente pode dizer até que era eliminar o intermediário, né? E não havia concurso para o preenchimento de cargos. Às vezes nós ficamos um pouco espantados com isso, mas nos esquecemos de que no Reino Unido, na Grã-Bretanha, até o século XIX, quase o fim do século XIX, ou o fim do século XIX, ainda eram compradas as patentes militares. Você comprava a patente militar, você comprava os cargos públicos. Se você comprava os cargos públicos, era para obter vantagem desses cargos públicos. E o mesmo se passava em Portugal e se passou no Brasil. Os cargos eram vendidos, mas eram vendidos por editais, vendidos em leilões, em astas públicas, pela melhor arrematação. Essa arrematação poderia ser à vista, poderia ser a prazo. Os cargos eram, muitas vezes, dependendo do ramo da administração, mas muitas vezes eram trienais, com renovação, outras vezes até eram por toda a vida. E outra coisa, o cargo não envolvia, em geral, um salário. Há até exemplos de salários, mas o cargo, esperava-se que o cargo remunerasse, o ofício remunerasse o seu ocupante. Então, era o trabalho que ele desenvolvia, era a prestação de serviço que esse ocupante do cargo fazia, que o remunerava. Há também o caso de um batalhão de polícia inteiro comprado. Dom João é procurado por uma pessoa de posses do Rio de Janeiro que propõe: eu quero comprar um batalhão de polícia. Eu dou para o Estado. Eu vou contratar os homens, vou armá-los, fardá-los, comprar os cavalos, pagar a forração. Em troca, o Estado me dá o comando do batalhão. E Dom João, muito bem, está feito, e cria a 4ª Companhia da Guarda Real de Polícia, financiada por um particular. É a polícia dele e a polícia do Estado ao mesmo tempo. O que ele ganha com isso? Essa é a pergunta que a gente pode fazer. Num certo sentido, é muito importante lembrar que no antigo regime, ganhar prestígio é muito importante. Foi um tempo de muitos privilégios para aqueles que chegavam de Portugal. E as pessoas que acompanharam Dom João nesta mudança, em troca dos sacrifícios da viagem, esperavam recompensas. Os empregos das casas de comércio eram todos reservados para os portugueses e os cacheiros eram sempre gente vindo de Portugal. Eles iam meninos, eram criados nas casas de comércio, mas eram sempre portugueses e brancos. Os mulatos não podiam servir nas firmas comerciais, nem podiam ser balconistas, por exemplo, eram todos cacheiros portugueses. Tinha uma coisa que era uma pensão, né? Um tipo de uma cesta básica que o rei fornecia para os nobres, né? Para quem ele quisesse fazer mercê. Mas os aristocratas, né, não trabalhavam, os nobres não trabalhavam, então eles recebiam, tinha uma pensão, 2 tipos de cestas, né? Uma mais sofisticada e uma menos, mas as pessoas recebiam diariamente uma ração que continha lá frangos, queijo, né, vinho, azeite em uma e na outra um pouco menos e tal. Porque, na verdade, o rei era tido como o pai do povo, né? Uma visão assistencialista, uma concepção patriarcal. A tarefa de cobrar impostos era delegada pela monarquia a particulares, geralmente comerciantes. Nas cidades, a 10ª urbana. No interior, o dízimo nas estradas.
As concessões para recolher estas taxas eram arrematadas em leilões. Cada um dos comerciantes tinha um certo número de registros, porque eles construíam estrada e construíam os registros. E depois arrematavam ou compravam da coroa o direito de explorar aquele registro, por onde passavam todos os produtos, seja indo para o rio, seja os de importação distribuídos pelos fazendeiros do interior. Então, a cada passagem, cobrava-se um imposto. O dinheiro arrecadado, 2/3 ficava com esses senhores e 1/3 voltava para a corte. Estas práticas afetavam as relações sociais. Os aristocratas portugueses da corte não permitiam o casamento de seus filhos fora deste círculo. Por outro lado, fazendeiros e traficantes de escravos de várias regiões tentavam se aproximar deste núcleo que concentrava tanto poder. E isso era muito conveniente, porque alguém tinha que pagar as contas da corte. As porcelanas, os móveis, a carruagem, todo o conforto que cercava a monarquia dependia de doações, as subscrições. Em troca, Dom João distribuía títulos de nobreza, comendas de várias ordens religiosas, antigas e novas, como a da Nossa Senhora da Conceição. Dom João faz uma verdadeira cruzada de nobilitação nesse momento, né? Ele distribui, né, nos seus 13 anos no Brasil, mais de 200 títulos de nobreza, entre duques, barões, sobretudo viscondes, condes. E se sabe que essa distribuição farta era uma maneira de trocar favores, né? Ou seja, eu recebo propriedades, eu recebo favores, eu recebo finanças e, em troca, eu crio uma nobreza da terra. O que se sabe é que Dom João não só ressuscitou os nobres que vieram consigo, ou seja, trouxe os nobres de Portugal e manteve os títulos de nobilitação, como criou uma nobreza brasileira. Então, o Dom João usou a fartura, esse expediente que ele tinha, quer dizer, isso é uma característica da sociedade de corte, que é uma ancestralidade até medieval, né? Os reis de antigo regime, né? Desde a época medieval, eles eram, uma das fontes de poder do rei é que eles eram como que escolhidos de Deus, eles eram prepostos de Deus na terra. E como Deus, eles tinham a capacidade de dar. Eram eles, né, a sua liberalidade, a sua capacidade de conceder graças era o seu distintivo em relação aos demais homens. Os chefes das repartições no Paço e no Palácio da Quinta também foram promovidos com títulos de nobreza. Eram criticados pela forma como controlavam e distribuíam o erário real. As mulheres e até as escravas destes senhores ostentavam joias, com muitos diamantes. O rápido enriquecimento inspirava os versos do povo. Quem furta pouco é ladrão, quem furta muito é barão. Quem furta e esconde, passa de barão a visconde. Neste processo, um documento guardado na Torre do Tombo, em Portugal, um bispo assina a confirmação de que o traficante de escravos Carneiro Leão tinha antepassados cristãos, batizados. A papelada era necessária para que ele recebesse a Ordem de Cristo. Segundo historiadores, estas provas poderiam ser forjadas. O que importava era retribuir quem apoiava a monarquia.
E Dom João teve de apoiar-se economicamente nos exploradores de escravos e até nos traficantes de escravos. Nobilitou alguns deles, deu a Cruz de Cristo para outros, deu Santiago da Espada para outros, introduziu-os na corte. Ele os transformou em pessoas mais importantes do que já eram. Já eram importantes economicamente, ele lhes deu importância social. E assim sobravam mais moedas de ouro para a fatia que ia direto para o príncipe regente. Na época, o chamado Real Bolsinho. Isso mesmo. O Real Bolsinho era o estipêndio, era a folha, a parte da folha civil, vamos dizer assim, que o rei, o chefe de Estado, da qual ele poderia dispor, né? E, frequentemente, o que se fazia era, os reis portugueses faziam, como os reis em alguns outros países também, faziam doações, faziam benesses com o seu próprio recurso, o que não deve ser confundido com o erário público. Mas a confusão acontecia. Um escândalo famoso envolveu uma antiga paixão dos Bragança, os cavalos. Em Lisboa, no Picadeiro Real, hoje é Museu Nacional dos Coches, os príncipes exibiam as habilidades na montaria. No Rio de Janeiro, Dom Pedro e seu braço direito, o Chalaça, bolaram um plano para ganhar uns contos de réis. Dom Pedro I gostava muito dos seus cavalos. Ao que tudo indica, na Quinta da Boa Vista existiam mais de 600 cavalos e na época houve todo aquele escândalo vinculado ao Chalaça, né, que era aquela figura que acompanhava Pedro I, que comprava qualquer cavalo e dizia que era um cavalo real. E esse foi conhecido como o escândalo dos pangarés, né? Porque, enfim, qualquer pangaré se transformava num cavalo de raça e passava por esse processo ilícito, né, de apropriação e de transformação de bem privado em bem público. Vários imóveis passaram por um processo de apropriação. Antes da chegada da corte, eram de particulares, como este sobrado no centro do Rio. O proprietário do imóvel era o capitão-mor, João Marcos Vieira. Ele teve que vender a casa onde vivia com a família, porque a partir de maio de 1808 começou a funcionar aqui a Casa da Suplicação, o tribunal mais importante do país. Mas o pagamento só foi feito em 1826, quando o neto do capitão recebeu, com 18 anos de atraso, os 27 contos de réis prometidos pelo governo de Dom João. Mesmo assim, os recursos da monarquia foram acabando. Após a independência, com os custos para abafar revoltas, Dom Pedro passou por dificuldades financeiras, mas não privou a amante Domitila de belos vestidos. Mas se os amores eram de alguma maneira abertos, até porque reis possuíam suas amantes, né? Isso era parte da figura do rei, que era o rei varonil e tudo mais, já dispor do erário público para cuidar da sua amante, dos luxos da sua amante, já é uma questão muito mais complicada. Então, o que Dom Pedro faz é distribuir cargos, prática que nós conhecemos muito bem nos dias de hoje, né? Ele distribui cargos na corte e faz com que os parentes de Domitília, que teriam agora cargos na corte, deixassem uma pequena porcentagem para Domitília. Da mesma maneira, dos seus salários. Da mesma maneira, Domitília intermediava, por exemplo, ela oferecia serviços a um empresário que vinha de fora e dizia do tipo, também uma prática que conhecemos muito bem. Ou seja, eu vou lhe facilitar a entrada dentro da corte e se seus negócios derem certo, em troca, eu ganho uma porcentagem. 2 séculos depois, essas práticas que desafiam princípios éticos ainda permanecem. Mas em Portugal, pelo menos a burocracia parece estar diminuindo nos últimos anos. O país até ganhou um prêmio na União Europeia.
É possível mudar este sistema com vontade política, com determinação, com esforço dos funcionários, com motivação dos funcionários e com o apoio dos cidadãos. Portanto, se Portugal conseguiu, com certeza que o Brasil também consegue, e se o Brasil se distancia deste modelo há tantos anos, com certeza até já podia estar bem mais longe dele.